Hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre planta de cobertura. O que é planta de cobertura? É uma representação gráfica de uma vista superior do exterior de uma edificação. Ela é acrescida de informações do sistema de escoamento pluvial, direção e o sentido do escoamento e do número de divisões da cobertura, uma água, duas águas. Tem a função de obter conforto interno no ambiente e dar proteção contra as intempéries. Elementos que devem conter em uma representação final da planta de cobertura. Desenho dos elementos construtivos. Desenho do polígono da cobertura e ou beiral. Linhas do telhado. Elementos do telhado como chaminés, reservatórios, entre outros. Contorno da construção, como ele não é visível, é feito por linha tracejada. Delimitação do terreno. Elementos da rede pluvial, como calhas, condutores, caixas, canalizações, entre outros. Representação das informações. Cotas da cobertura de beirais, de posição de elementos do telhado, setas de indicação do sentido de escoamento das águas dos telhados, terraços, calhas e canalizações, dimensões dos elementos do telhado, da rede pluvial, como diâmetros, declividades, dimensões gerais, tipos de telhado quanto ao material, inclinação ou declividade das águas do telhado, indicação do norte, escalas numérica e gráfica, geralmente utilizamos escala 1 para 100 ou 1 para 200, e legenda. As coberturas são divididas em dois grupos, coberturas horizontais e coberturas inclinadas. As coberturas horizontais são somente constituídas de laje de cobertura. Elas são impermeabilizadas na parte superior e isoladas termicamente na parte interior. As coberturas inclinadas são constituídas de telhas e poderão possuir um ou mais declives, com formas especiais e apropriadas para cada caso. As plantas de cobertura são classificadas quanto ao número de águas, quanto ao beiral ou à platibanda e ao tipo de telhas. Classificação quanto ao número de águas. Eu tenho a cobertura com um só declive, conhecida também como meia água ou uma água. No primeiro desenho, eu tenho a representação da perspectiva. No segundo desenho, eu tenho a fachada frontal, letra A. Na letra B, eu tenho a fachada lateral. E na letra C, eu tenho a planta de cobertura. Observe que eu tenho uma setinha indicando o declive. No caso aqui, eu só tenho um declive. Cobertura com dois declives ou duas águas. Na primeira figura, eu tenho a representação da perspectiva. Na letra A, eu tenho a vista frontal. Na letra B, a vista lateral. Observe que eu tenho duas setinhas indicando os dois declives da minha cobertura. Agora, eu tenho a representação de um telhado ou uma cobertura com 4 declives, ou seja, 4 águas. Observe na letra C que eu tenho a indicação de 4 setinhas, ou seja, de 4 declives. Aqui eu tenho a representação gráfica de uma cobertura com mais de 4 declives. O telhado do tipo shed entra na classificação outros declives, assim como o telhado lanterninho e a abóbada ou cobertura de seção curva. As nossas coberturas também são classificadas quanto ao beiral ou à platibanda. No primeiro exemplo, eu tenho o telhado com beiral e sem a platibanda. Representação de um telhado sem beiral e com platibanda. Por último, nós temos aqui um telhado com beiral e platibanda. Quanto ao tipo de telhas, nós temos telhados de telhas cerâmicas, de telhas de fibrocimento ou cimento amianto. Lembrando que o amianto hoje não se utiliza mais porque causa câncer. Telhados de telhas de aço, telhados de telhas de alumínio, de telhas de plásticos, telhas ecológicas, entre outros. Linhas do telhado. As linhas do telhado são linhas que resultam do encontro de águas do telhado ou que indicam seus términos. As linhas do telhado convencionais são as seguintes: cumeira,
linha divisória de águas horizontal. Nós temos o espigão, que é uma linha divisória de águas inclinada. Rincão ou água furtada é uma linha coletora de águas horizontal ou inclinada, sendo a inclinada a mais utilizada. Nós vamos fazer a nossa planta de cobertura na escala 1/100. O nosso telhado é um telhado com 2 águas, ou seja, 2 declives. Ele não tem platibanda, mas tem beiral, e o beiral é de 70 centímetros. A telha nossa é uma telha francesa, de cerâmica ou barro, e a estrutura do telhado é de madeira. A declividade do meu telhado é igual a 40%. Vamos iniciar fazendo o polígono da cobertura, né? Ou seja, o polígono do beiral e as linhas do telhado. Nós vamos fazer na camada planta de cobertura. O contorno da construção, indicado aí pela linha tracejada, será feito na camada tracejada. Setas de indicação do sentido de escoamento das águas dos telhados será feita na camada nível. E para construir, nós vamos utilizar o diâmetro igual a 1 centímetro. Representar o tipo de cobertura. No caso aí, a gente vai fazer uma achura na camada achura. E o tipo de achura vai ser AR-ARSHQE, com ângulo de 90 graus. A escala nós vamos utilizar bom senso. Nós vamos escrever o tipo do telhado, quanto ao material e a declividade em porcentagem. E também vamos acrescentar o título do desenho. No caso, ele é o número 6, planta de cobertura, e lembrar que ele está na escala 1/100. Já fiz aqui, ó, a projeção da minha cobertura. Projeção da minha cobertura tá na camada planta de cobertura. Fiz aqui a projeção da minha construção, como ela não é visível, tá? A construção, as paredes, tá? A parede está abaixo aí do meu telhado. Eu vou fazer ela na camada tracejada, então a projeção das paredes externas, tá bom? Como o meu telhado é de 2 águas, eu coloquei uma linha aqui no meio, tá? Para mostrar que é 2 águas. Agora eu vou fazer o símbolo da declividade, da queda, que é um telhado de 2 águas, tá? Do declive. Para construir ele, eu vou deixar a camada ativa aqui, ó, símbolo de nível. Vem aqui, comando círculo, clique em qualquer lugar aqui e vou fazer um círculo. Vou escolher aqui a opção diâmetro de 100 centímetros. Comando linha, vou pegar aqui, ó, quadrante acima, quadrante abaixo, depois quadrante com quadrante. Liguei aí. Comando achura. Vou fazer a achura aqui, ela vai ser do tipo sólida. Enter. E posso apagar aqui o círculo que ajudou a construir, tá? Vou vir aqui, gente, só para marcar aqui o centro, tá? Vou vir aqui, ó, mover. Vou vir aqui, comando mover. Vou selecionar só o círculo. Pegar aqui o meio da linha e trazer até aqui a ponta. Depois, de novo, vou vir aqui mover somente. Pegar o meio aqui, mover, deslocar, marco o horto aqui, tá? E vou deslocar 50 pro lado. Enter. Deleto essa linha e tenho aqui. Preciso fazer um outro igual do outro lado. Então, vou usar uma ferramenta nova aqui chamada espelhar. Clica nela, ela pede para selecionar os objetos que eu quero espelhar. Vou selecionar meu objeto. Especifique o primeiro ponto, pode clicar em qualquer lugar do seu objeto. No caso aqui, vamos espelhar, apontando aqui para baixo, para ele fazer o contrário, ó. Enter. Espelhei meu objeto. Agora, eu vou vir aqui mover. Vou escolher, ó, nesse sentido aqui, para selecionar somente ele. Vem aqui no meio, levo para cá. Depois vou mover de novo. Seleciona
da esquerda para a direita, tá? E vou deslocar aqui a mesma coisa que eu desloquei para lá, 50 centímetros. Enter. Agora eu vou fazer a achura do tipo de cobertura. Vou escolher aqui a camada achura, comando achura, seleciono onde eu quero fazer a achura. Não precisa fazer a achura em todo o telhado, pode fazer em um lado só, no caso que eu fiz em uma água. Enter. Vou clicar aqui, botão direito, propriedades, taco no sólido, eu vou mudar ARRSHKE, ângulo, vou escolher 90 graus, no sentido da caída, e escala, vou utilizar aqui bom senso. Não está boa. Opa. Vou mudar a escala, que eu não gostei. Agora, nós vamos colocar um texto indicando qual que é a declividade do telhado e o tipo de telha e o título do desenho também. Então, nós vamos vir aqui usar a ferramenta copiar. Vou copiar aqui, ó, o texto aqui da fachada. Enter. Copiei. Enter. Só que aqui não é fachada, né? É planta de cobertura. E a escala, gente, é 1:100. Esse é o desenho 6. Como é a escala 1:100, esse texto aqui foi feito na escala 1:50. A escala 1:100 é o dobro da escala 1:50. Então, em vez de eu fazer outro desenho, eu vou usar um comando chamado escala. Então, cliquei aqui no comando, ele pede para selecionar os objetos, Enter, seleciona aí um ponto, cliquei em qualquer ponto, aí ele pede para especificar o fator de escala. Então, eu quero, como a escala 1:100 é o dobro da escala 1:50, então eu vou usar um fator de 2, porque está aumentando 2 vezes. Então, venho aqui, coloco o número 2, digito o número 2, Enter. Então, agora o texto está na escala 1:100. Seleciono ele aqui, Enter, e arrasto aqui para baixo, porque ele ficou em cima do meu desenho. Vou tirar o outro aqui, que ele está me atrapalhando, para não ficar ruim o título aí, tá? Agora, eu vou copiar aqui o escala, Enter, arrastar aqui para dentro, que eu vou utilizar ele para escrever aqui, ó, o Dzinho, que significa declividade. Declividade igual a 40%. Enter. E a telha é a telha francesa. Okay? Se quiser mover aqui, achou que tá muito para cima, você pode mover aqui pro lado. Então, eu terminei aqui minha planta de cobertura. Agora é só plotar. Lembrando, a escala para plotar é uma escala 1:100. Então, nós vamos mudar o fator XP lá.